Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma indicação de livro e a obra desta vez é O Deus Esquecido. É uma obra maravilhosa, muito boa de se ler, não é um texto cansativo, massivo, é muito prazeroso e quanto mais você lê, mais você deseja continuar a leitura. Eu sei que já tem um tempo que eu não indiquei mais livros aqui no canal, mas enquanto eu li esta obra eu pensei, eu tenho que falar sobre este livro. Então eu quero te encorajar a ler e tenho certeza que será bênção para a sua vida, assim como foi e tem sido na minha. Nesta obra, o autor Francis Chan, ele fala sobre o quanto nós negligenciamos o Espírito Santo. Muitos de nós conhecemos sua doutrina, sabemos da sua ação salvífica, mas não desfrutamos de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Inclusive, o autor destaca que, além desta falta de relacionamento com o Espírito Santo, a maioria de nós temos uma visão distorcida do que é o Espírito Santo. Rotulamos que ele é barulho, alvoroço e reduzimos o papel da igreja ao ativismo e distribuição de cargos e funções, não passando, então, de mero agrupamento de pessoas, cuja aparência esfuziante oculta a ausência de alguém, no caso o Espírito Santo, que não está sendo convidado para a festa. Eu vou ler uma citação do autor que ele diz assim: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Outro ponto bem importante que quero compartilhar, que foi abordado neste livro, é sobre caminhar em espírito ou manter a sintonia com o espírito. O autor faz uma pergunta: como viver no espírito afeta de uma maneira prática a sua vida? Frequentar a igreja e passar lá um certo tempo não me faz um cristão comprometido. Até porque às vezes os cargos e funções nos tornam mais cristãos ativistas do que cristãos comprometidos com o reino. Gálatas 5, 16 ao 25 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, não basta frequentar uma comunidade, obedecer os rudimentos e adicionar a Deus. O que difere do cristão para outra religião é o relacionamento com o Espírito Santo. Sem esse relacionamento, Deus se torna apenas um coadjuvante da nossa religiosidade. Eu vou ler uma citação que o autor faz na página 104. Quando as pessoas entregam a vida a Deus em troca de um salvo-conduto para se livrar do inferno, geralmente não há mudança de direção, um sinal claro de arrependimento. Se você só quer uma pequena porção de Jesus para espiritualizar sua vida ou um pouco mais de Deus, para não correr o risco de ir para o inferno, então está perdendo a plenitude da vida para o qual fomos criados. Então, infelizmente, muitas pessoas, elas apenas adicionam Jesus à sua caminhada, elas adicionam Jesus à sua vida, mas elas não andam no Espírito. É totalmente diferente, porque a pessoa que ela anda no Espírito, que ela vive no Espírito, o viver dela, a vivência dela é totalmente diferente. Ela não anda como o mundo anda, porque não basta apenas obedecer às regras denominacionais, não basta apenas frequentar a igreja, não basta apenas você até ler a Bíblia ou fazer as suas orações como um rito, como algo ritualístico, mas não tem uma relação pessoal com o Espírito Santo e assim não consegue desfrutar de uma vida abundante em espírito. Quando uma pessoa se submete ao Espírito Santo de forma habitual e ativa, ela gera o fruto do Espírito. E este fruto é visível em seu modo de agir, de falar, de se portar. Viver pelo Espírito implica uma interação contínua, habitual e ativa com o Espírito Santo. E por último, gostaria de salientar: você não precisa do Espírito Santo se busca apenas viver uma vida moral e frequentar a igreja regularmente. É possível encontrar gente de todo tipo em muitas religiões se saindo muito bem sem o Espírito Santo. Inclusive, muitas vezes até muito mais morais do que os próprios cristãos.
Mas se você quiser ser direcionado pelo caminho de Cristo e receber graça para viver o Evangelho de forma radical e comprometido, você precisa andar em Espírito. Você precisa do Espírito Santo. Andar em Espírito não é adicionar espiritualidade à vida, mas é ser submisso a Deus. Andar no Espírito implica relacionamento contínuo e submissão ao seu querer. Eu poderia falar ainda muito mais sobre este livro, mas eu desejo que você tenha a experiência de ler e sua consciência seja despertada para um crescimento e edificação espiritual. Vou finalizando por aqui, mas não sai desse vídeo sem se inscrever, ativar o sininho para receber as próximas notificações, deixe também um gostei e comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, como foi sua experiência e compartilha também este conteúdo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.